Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil neste 2 de setembro. Que bom estar contigo e a partir de agora, nesta quinta-feira, levar as informações, análises e também hoje até críticas que são importantes para o seu negócio. Você que está nos acompanhando pelas antenas parabólicas no sistema digital e analógico em todo o Brasil, pela NET Claro TV, também no Paraguai e aqui no Brasil também pela TV por assinatura Neo TV, sempre levando para você condições de você acompanhar o canal do Boi. Você também nos acompanha pelo portal SBA1, é claro, Sistema Brasileiro do Agronegócio, sba1.com, notícias e informações que tem o compromisso contigo, produtor rural brasileiro, pela página do Facebook do canal do Boi, as dezenas de páginas que levam o nosso programa, e a partir deste momento, a TV Imaculada está linkada no Agricultura BR, levando o nosso programa em sinal aberto ao estado do Mato Grosso do Sul. Obrigado, sejam todos bem-vindos. Falo agora a respeito de carne bovina e falo da indústria frigorífica exportadora com seus números recordes no mês de agosto. Horas. Estão reclamando bastante, né? Estão pressionando muito em relação a preço de arroba no Brasil inteiro. Agora, em setembro, tem uma novidade que eu vou falar daqui a pouco. Você já sabe que de novidade estou falando, mas é mais um argumento para tentar pressionar. E agosto chama muita atenção, porque foi justamente o mês no qual conseguiram exercer um pouco de pressão mesmo sobre a pecuária brasileira, até fazendo aquisições com valor de arroba mais baixo, mas também estratégia do pecuarista que precisava, né, tirar, não tem pasto, então precisava tirar, muitas vezes, abater o gado mais leve, mas tirar das áreas de produção, já que não tem pastagem suficiente, e o milho, né, temos ali preços disparados em todo o Brasil. Mas o que eu vou falar agora sobre exportação, de acordo com os números apresentados pela Secretaria de Comércio Exterior na tarde desta última quarta-feira, é que foi recorde total. A indústria frigorífica exportadora teve um embarque do maior volume da história e teve principalmente a maior receita, o maior faturamento de todos os tempos. É disso que eu estou falando. Eu não estou falando de um faturamento em reais, não. Eu estou falando de um faturamento em dólares. Nunca tivemos um cenário como esse em relação à receita e principalmente um valor de tonelada acima de 5.600 dólares por tonelada. Vamos aos números. Vou trazer aqui o primeiro gráfico. Esse gráfico aqui mostra aquele cenário comum que vem no relatório da Secretaria de Comércio Exterior, que mostra o mês que está sendo tratado, o mesmo período do ano passado e o mês anterior, tá? Isso aqui é de praxe, sempre temos esse cenário aqui. Veja só que em agosto do ano passado foram exportados 163.200 toneladas de carne bovina. Nada mal, volume muito bom. Julho também. Julho deste ano foram 166.200 toneladas de carne bovina que haviam sido embarcadas. Aí tivemos um avanço muito interessante de 11,46%. E aí chega a 181.600 toneladas embarcadas, é o maior volume de embarques da história. Por que que isso ocorre? Você já sabe, quem acompanha a Agricultura BR sabe, a Austrália tem problemas para fazer seus embarques e a Argentina está, posso dizer, fora da jogada, né? Não tá no player no momento, então temos aí Brasil muito beneficiado, né? A indústria frigorífica brasileira muito beneficiada com esse cenário e o maior resultado que já teve em relação a um embarque num único mês de toda a história. Mas não é só isso, porque não apenas o volume é muito elevado, como o preço por tonelada também, a média teve um valor histórico e, claro, a receita, o faturamento também. Vamos à próxima tela. Essa tela aqui mostra o valor da tonelada da carne bovina médio no mês de agosto. São nada mais, nada menos do que 5.679 dólares e 70 centes. Uma alta de 41,73% frente a agosto de 2020, que teve uma média de 4.007 dólares e 40 centes. Esse é o valor que nós temos, são quase 5.700 dólares por tonelada.
com pouco mais de 181 mil toneladas embarcadas, o que temos? Temos a maior receita da indústria frigorífica brasileira de todos os tempos. É isso mesmo, é o que você acompanha comigo. Nós trazemos aqui o faturamento da indústria frigorífica exportadora no mês de agosto. Você tem aqui a receita dela chegando aqui. Esse número é interessante de falar, né? 1.031.466.300 dólares, uma alta explosiva de 57,70%. Vou repetir aqui os números. Nós temos agora 1.031.466.300 dólares é o destaque que nós trazemos aqui em relação aos embarques da indústria frigorífica exportadora de carne bovina durante esse mês de agosto último. Portanto, histórico, com grande faturamento para esse setor da cadeia produtiva. Eu não poderia deixar de falar disso, ainda mais por conta dos contornos que a situação tem tomado. Falar de mal da vaca louca no Brasil é apenas uma tentativa de manter a questão dentro de um cenário econômico e precificar para baixo o produto do pecuarista. É isso mesmo. Esse fator que nós temos observado nesses últimos dias, com um caso atípico no estado de Minas Gerais, é apenas para abaixar o valor da arroba do gado pronto, a arroba do boi gordo. E o pecuarista brasileiro já viu isso antes, já viu isso pelo menos 3 vezes anteriores de casos atípicos de vaca louca. Não é novidade acontecer ou anunciar algum problema sanitário no segundo semestre do ano, que é justamente quando os preços tendem a subir muito mais. Então o pecuarista já viu esse cenário em outras ocasiões. Quando eu falo disso, você já sabe muito bem o que está acontecendo. Há uma tentativa de pressão, há uma pressão mercadológica, utilizando esse fator isolado e atípico como o principal argumento para a queda dos preços. Amigos, é pura besteira. É uma situação atípica que já ocorreu antes. Eu falava a respeito dos outros 3 casos e desde quando a doença foi identificada há pouco mais de 20 anos e desde então foram 3 casos, o último em 2019 e em 2019 aconteceu numa fêmea, numa vaca de 17 anos de idade. Não tem contaminação de um animal para outro, ela mesma desenvolveu essa doença, que é uma situação extremamente normal para um animal tão idoso. O boi no mercado futuro caiu? É uma pergunta. Caiu? Caiu. Quem controla ou quem mais opera nesse mercado, no mercado futuro brasileiro, não é o pecuarista, isso eu posso te garantir. A quem interessa falar desse cenário e principalmente continuar tentando expressar esse tipo de pressão. Certamente é quem precisa fazer a aquisição desses animais a um preço mais baixo. E olha, você que acompanhou a Agricultura BR ou o canal do Boi, você sabe muito bem que há semanas nós trazíamos em debate aqui, inclusive com representantes de indústrias frigoríficas, ameaçando fechar. Não exatamente por conta da falta de boi pronto ou gado pronto, e sim porque não quer pagar o valor da arroba que está sendo praticada agora. Então, é uma pressão, sim, para se comprar gado mais barato. Falando desse cenário e de um mercado futuro mais baixo, o que nós temos para dizer neste momento? Não venda, não trave negócios, não faça mesmo,
porque vai passar. Os fundamentos do mercado são os mesmos. Não tem animais no país, não há animal disponível para abate. Então, isso é o que nós temos hoje no cenário, com uma queda na Bolsa, mas que não tem nada a ver com a vida real. Então, resista neste momento em relação aos preços, aos valores. E para encerrar essa fala sobre a questão da vaca louca, né, do mal da vaca louca, que não tem no Brasil, apenas um caso atípico, eu vou falar aqui para os pecuaristas de todo o Brasil. Amigos, o golpe está aí. Essa questão que nós temos em relação ao ambiente chamado barreira sanitária e barreira econômica sempre ocorreu dentro desta cadeia produtiva. Quem está pressionando são os mesmos atores, o cenário é o mesmo, são os mesmos operadores que estão fazendo as mesmas coisas e que você nos últimos 16, 17 anos já se acostumou a ver e demais. E falar agora de grãos, falo de soja, de milho, de ambiente externo, ambiente global e também aqui no Brasil. Para falar a respeito deste assunto, converso ao vivo agora com meu amigo, titular aqui da Pátria Agronegócios, Matheus Pereira, que está conosco ao vivo aqui pela internet. Matheus, vou começar perguntando para você sobre furacão, porque me disseram que você entende tudo de furacão, e o furacão Aida fez muitos estragos no Golfo dos Estados Unidos e também em áreas importantes para embarques e principalmente ainda vai continuar estendendo, porque está faltando eletricidade, não tem-se muito o que vai acontecer por lá. Como é que você avalia esse momento aí do furacão? Matheus, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, amigo Fabiano, prazerão estar aqui contigo de novo, meu caro. E olha, especialista em furacão, eu entendo tanto quanto eu entendo de cirurgia no coração. É pouca coisa. Mas entendemos sim sobre os impactos, né, que esse furacão deixou em solo norte-americano e como isso, né, afeta a cadeia de distribuição de grãos, soja e milho, lá em solo norte-americano. E de fato, Fabiano, a gente teve um furacão muito agressivo, né, teve uma onda de tempestade, não só de efeitos primários, mas também de efeitos secundários, que alastrou desde do sul ali dos Estados Unidos, adentrou todo o lado leste, começa a sair agora, o furacão ainda está em solo norte-americano, saindo ali em direção ao Washington, né, D.C., capital norte-americana, e esse furacão, o Fabiano, ele tem alguns impactos semelhantes ao que a gente observou lá em 2005, aquele furacão Katrina, que foi um furacão também que foi extremamente noticiado pela mídia norte-americana, pela mídia brasileira, trouxe ali estragos devastadores em algumas regiões afetadas. E não diferentemente deste ano, né, o Aida, que já, enfim, encerra teu ciclo ali nos próximos dias, trouxe, né, não só efeitos de quebras estruturais de alguns trades de exportação, mas também trouxe efeitos secundários, né, distribuindo ali, derrubando algumas centrais de distribuição energética, sujando a água, né, do rio Mississippi, que é o principal rio de navegação de soja, né, por vias aquáticas, de soja e milho, que traz muita soja, né, do cinturão agrícola em direção ao Golfo dos Estados Unidos, e os efeitos ainda não estão totalmente contabilizados, Fabiano. Esse que é a grande preocupação ao mercado, né? A gente vê que hoje, dentre 3 até 15, se não 20 dias, a gente pode ter ainda alguns reparos, né, para a gente voltar a ter uma logística 100% eficaz lá em solo norte-americano.
Matheus, neste momento não é aquele momento no qual os Estados Unidos têm um grande volume, né, de utilização desses terminais. Ele vai começar ainda a ficar um pouco mais expressivo. Nesta quinta-feira mesmo, eu estava conferindo alguns dados enviados pelo Departamento de Agricultura americano. Tinham mais 126 mil toneladas que a China comprou, que exportadores privados venderam para a China. E nós tivemos no final da semana, no começo dessa semana, uma confirmação também da China vindo comprar também aqui no Brasil. Como que esse cenário muda a China na sua maneira de fazer as suas aquisições? Muito bem pontuado por ti, Fabiano. No atual momento, essa cadeia logística de distribuição ela não está, enfim, sendo 100% usada por falta do produto colhido, né? A safra norte-americana começa a ser colhida agora, no mês de setembro, né? Principalmente nas regiões do sul a norte. Então, as regiões que estão sendo colhidas agora são regiões que estão mais próximas, né, do porto ali, do Golfo dos Estados Unidos, conseguem ter alternativas que não sejam por vias aquáticas, enfim, conseguem ter algumas soluções. Então, de fato, nesses próximos 15 a 20 dias, que a gente tem a aceleração da colheita norte-americana. E o mercado, Fabiano, ele trabalha com a percepção. Como o furacão, desde quando chegou, mostrou muito agressivo, né, trouxe muitos efeitos, muitos prejuízos operacionais, o mercado como um todo gerou uma incerteza, né, de quando teríamos a cadeia 100% recuperada, sendo que ao final de setembro os norte-americanos precisarão sim utilizar dessas vias com toda a sua eficiência para escoar o grão sendo colhido no interior do cinturão agrícola norte-americano. Então o mercado criou essa percepção, né, que, nossa, quando será que teremos novamente essa cadeia logística norte-americana 100% eficiente? E ainda não temos a resposta. Por isso que o mercado, Fabiano, ao longo dos últimos 3 dias, despejou esse movimento de quedas, tanto na soja quanto no milho, lá em Chicago, precificando o quê? A incapacidade eventual de distribuição para exportação destes grãos e a superlotação do grão internamente nos Estados Unidos. Então, os preços em Chicago acabaram derretendo, né, nessas últimas 3 sessões, hoje com um leve tom de recuperação, por conta dessa incerteza de quando voltarão. E quais as consequências aqui para o Brasil, Fabiano? São positivas. Os chineses, né, que vêm também esses efeitos do Aida, né, do furacão Aida, também com grande incerteza, sem a ciência de quando voltarão 100% a capacidade de exportação, eles começam, né, a concentrar nova demanda da mão para a boca. O que são essas demandas da mão para a boca? São demandas de curto prazo. São demandas pontuais que precisam, enfim, ser adquiridas agora para começar embarque imediato, para ter o grão daqui 3, 4 semanas entregues em solo chinês. Então essa demanda da mão para a boca começa a ser destinada novamente ao Brasil. O Brasil tem pouco grão, de fato, não temos um grande superávit ainda comercializável de soja, muito menos de milho, né? Tivemos uma safra aí devastadora para a segunda safra de milho aqui no Brasil. Infelizmente a oferta não é exorbitante para exportação. Então o que a gente acontece com o Brasil? Prêmios de exportação entram em aceleração, entram em altas agressivas que sustentam, né, os preços da soja e do milho no mercado disponível. Matheus, mudando de assunto agora, mas ainda falando de grãos, é claro, falando principalmente a respeito de milho, né, e os valores que vão cedendo praticamente de maneira diária no mercado nacional. Algo que era esperado e que vai sendo confirmado. Como que você avalia esse cenário para o milho? E o milho deve continuar perdendo preço, Matheus? Olha, Fabiano, a gente até havia conversado aqui naquele especial, né, do programa que a gente fez algumas semanas atrás com o nosso grande amigo também, o Vlamir Brandalize, onde a gente, enfim, desenhou um cenário de estabilidade ao mercado do milho. O milho, ele não, assim como a gente tem visto por agora, ele sim tem os seus momentos de baixa, ele eventualmente vai trazer momentos de alta, só que ele sempre vai trabalhar nesse raio, usando a referência BMF, entre R$90 por saca a R$100 por saca. E por que disso? Chegando perto dos R$90, Fabiano, a gente vê que os vendedores, né, produtores rurais ou armazéns que possuem grão na mão hoje, não possuem intenção de venda. Enfim, se tornam reticentes em avançar com qualquer tipo de venda. Avançando acima dos R$100 ou se tocando ali nos R$100, Fabiano, a gente vê que o mercado consumidor já começa a se sentir um tanto quanto estrangulado, enfim, perdendo um pouco de margem de lucro e evita também fazer novas compras. Então a gente vê que o mercado do milho, aí para os próximos 45 a 60 dias, ele trabalha nessa faixa de operação entre R$90 e R$100,
se tornando então um mercado lateralizado, um mercado sem uma tendência definida. A gente teve, né, Fabiano, ontem à noite o mercado do milho nas referências Spot BMF tocando a região dos R$90. Hoje a gente já opera BMF com altas, né, acima de R$1 por saca. Então, assim, compactuando com essa visão que o mercado do milho aqui no Brasil se torna lateralizado por 45 a 60 dias, até com que a oferta de fato se torne totalmente escassa e a única saída alternativa para a originação do grão no país vai ser a elevação dos preços, enfim, sem contrapartidas, né? Infelizmente, o consumidor, ao fim do ano, vai ter que pagar um pouquinho mais pelo milho, porque vai ser escassa a oferta. Muito bem, Matheus. Então, você mantém a posição, milho deve, quando tivermos esse momento, daqui a alguns meses, já estamos chegando no próximo ao último trimestre do ano, a partir de outubro, devemos ter valores mais elevados para o cereal. Exatamente. Ao fim do ano, a tendência do longo prazo ali, novembro, dezembro, seria sim de preço em elevação do milho aqui internamente no Brasil. Obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. Um grande abraço a você e à equipe da Pátria Agronegócios. Abraço para ti, Fabiane, abraço a todos que nos assistem. Até logo. Até logo, um grande abraço. Conversei com o Matheus Pereira, da Pátria Agronegócios, sobre o mercado internacional, principalmente de soja nos Estados Unidos e os efeitos do furacão Aida e, claro, mercado do milho interno aqui no país. E há pouco, eu já até adiantava parte da informação, nós tivemos exportadores privados norte-americanos confirmando a venda de 126 mil toneladas para entrega na campanha 2021-2022 para a China. Portanto, mais uma informação que mostra demanda sobre produto norte-americano. Fala agora de soja em Chicago, ainda tem umas coisas para falar sobre Estados Unidos, né, porque melhorou o emprego também por lá. Mas olha só, veja só comigo como é que vem soja em Chicago. Nós temos soja em Chicago hoje, finalmente, né, operando em alta. Nós temos aqui novembro, $12,82 mais 4 bushel, é a posição de maior liquidez, com alta de 0,37%. Janeiro, $12,90 mais 6 o bushel, com alta de 0,29%. Posição de março, negociada agora a $12,97 mais 2 por bushel, alta de 0,23%. E maio, $13,03 mais 2 por bushel, são os negócios que eu destaco agora com soja na Bolsa de Chicago. Fala agora de dólar, e para falar de dólar tem que falar sobre economia num aspecto geral, né, dentro do espectro não só brasileiro, mas também global, principalmente Estados Unidos. E por lá, o número de pessoas que acessaram o seguro-desemprego, no último período considerado pelo órgão norte-americano, foi de 240 mil pessoas. E olha só, a expectativa é que fossem 245 mil. Portanto, um número menor de pessoas acionaram o seguro-desemprego, o que mostra um cenário mais positivo para a economia dos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo. Isso mexe com o humor de mercado e mexe de uma maneira positiva, e neste momento nós vamos vendo alguns dos efeitos aqui no Brasil. Esse efeito ele já existia e nós temos aqui dólar comercial, neste momento com um recuo de 0,49%. O dólar vai caindo neste momento, cai quase 0,5%, vindo para R$ 5,16 a moeda norte-americana aqui no Brasil. E apesar dos prêmios, que temos alguns prêmios pagos ali para a soja, nós temos soja cedendo nos portos brasileiros. Mais uma vez, nós destacamos aqui Porto de Santos e Paranaguá, vindo com queda em referência em relação ao dia anterior. Isso é um reflexo do dólar mais baixo, apesar da recuperação da soja em Chicago, também traz esse reflexo. R$ 167,00 a saca de 60 quilos, de acordo com a Granos Corretora, que envia a nós diariamente aqui as informações, as cotações de mercado, não só nos portos, mas também no mercado físico, principalmente no Mato Grosso do Sul. E
as tradings que operam no Brasil seguem embarcando soja por aqui e nós trazemos agora os números da Secretaria de Comércio Exterior. Foram divulgados na tarde desta última quarta-feira e trazem um volume embarcado de 6 milhões e 500 mil toneladas em agosto passado, 11% de alta frente ao agosto de 2020. Entre janeiro e agosto deste ano, foram embarcadas 72 milhões e 700 mil toneladas de soja pelas tradings que operam no país, uma queda de 3%, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, ligada ao Ministério da Economia. Olha, e por falar em soja, setembro já começou e setembro é aquele mês no qual encerra vazio sanitário em dos principais estados brasileiros produtores, né? Com exceção do Rio Grande do Sul, que não tem o vazio, mas você tem o encerramento desse vazio sanitário em Goiás, no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, e o Paraná, que é o primeiro a ter esse período encerrado, já agora no próximo dia 10. E é por isso que a gente vai saber agora como é que está a previsão do tempo. Eu sei que a setembro, Renata já tem falado já aqui no Agricultura BR há algum tempo, que as chuvas devem ser mais regulares. Mas vamos saber se vai ter chuva agrícola mesmo, se vai ter condição para iniciar cultivo em setembro. Normalmente não tem, mas quem responde é Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR. E a setembro começou. É um mês que normalmente marca aí o retorno da chuva, depois de um período mais seco do ano, que é o inverno. E a semeadura para a safra de verão 21-22 já começa a ganhar força no país, né? Estamos chegando ao fim do vazio sanitário. A partir do dia 10 de setembro já é permitido o plantio de soja no Paraná e a partir do dia 15 em áreas produtoras também do centro-oeste brasileiro. Vamos lá, e quais as tendências para setembro em relação ao regime de chuvas? Bom, com a aproximação da primavera, a atmosfera já começa com algumas mudanças, viu? Nessa área em azul do mapa, Fabiano, a previsão é de chuva acima da média para o mês, ou seja, boa parte da região norte, como o estado de Rondônia, o oeste de Mato Grosso do Sul e também o leste gaúcho. Já nas áreas em amarelo, a previsão é de valores abaixo da média, como Goiás, leste de Mato Grosso, Tocantins e também sul do Pará. Agora veja como será o comportamento das chuvas em algumas áreas produtoras ao longo do mês. Começo com Sorriso, no Mato Grosso. De acordo com a simulação europeia, Fabiano, setembro até começa com chuva, mas cuidado, a maior parte do mês será de tempo firme com altas temperaturas. A chuva deve ficar abaixo da média, o previsto para todo o mês é de menos de 20 milímetros. Em Maracaju, Mato Grosso do Sul, a situação é um pouco mais otimista, Fabiano. Os volumes totais de chuva neste mês ficam em torno de 80 milímetros. A previsão é de chuva mais volumosa no começo e no final do mês. Mas teremos aí uma grande janela de tempo seco entre os dias 7 e 25 deste mês. Agora vamos lá para Goiás, em Rio Verde. O mês também será com chuva abaixo da média, há predomínio aí de tardes quentes com baixa umidade relativa do ar, só há previsão de retorno mesmo da chuva a partir da primeira semana de outubro. E em Londrina, no Paraná, a chuva fica entre a média e um pouco abaixo dela. A previsão é de 90 milímetros. Pouca parte dessa chuva ocorre já durante a próxima semana, por conta aí da passagem da primeira frente fria do mês. Mas a maior parte da chuva vem na virada de setembro para outubro. É isso, Fabiano. Em setembro ainda estamos sob condição de neutralidade climática, mas com viés negativo para as águas do Oceano Pacífico Equatorial. Em outubro começa um indicativo de laninha que ganha maior proporção no final da primavera. O retorno da chuva se dá ainda bem irregular agora ao longo de setembro, mas a previsão é que em outubro ela se torne mais regular. É com você. Obrigado, Renata. Uma boa tarde a você. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós voltamos falando de milho. E ainda hoje eu falo sobre os embarques e o faturamento com as exportações de café. Eu volto já. E de acordo com os números apresentados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia na tarde desta última quarta-feira, o embarque de milho feito pelas tradings que operam no Brasil totalizaram 4.340.000 toneladas do cereal.
uma queda de 30,3% frente ao mesmo período do ano passado, e essa relação ela é muito importante. Houve até um aumento, né? Comparado julho com agosto, um aumento de 119% no volume, mas a comparação que importa mesmo é com o mesmo período do ano passado e, claro, para ter mais milho disponível no Brasil, se tem ficado aí com um embarque menor, com isso, queda de 30,3% no último mês. E olha, milho, assim como soja em Chicago, os últimos dias foi de operação em queda mesmo, no vermelho, mas tinha alguma recuperação hoje mais cedo. Nós temos aqui milho em Chicago neste momento, com posições, o mais curto prazo ganha e as demais posições vêm estáveis. Posição de dezembro com $5,23 mais 2 o bushel, alta de 0,10%. Março estável a $5,31 mais 6, maio $5,37 mais 2 e julho $5,38 o bushel, com estabilidade, mas ali com 0,05% neste momento para esta posição. Milho hoje com um cenário um pouco mais positivo. A Agricultura BR vai para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto e vou trazer para você informações a respeito de como que foram as exportações de café aqui no Brasil no mês passado. Além de mercado, também futuro, físico do café. Mas o que chama atenção é que o volume embarcado é menor e o preço e o faturamento maior. Daqui a pouco no Agricultura BR. Falamos agora de exportação de café e a exportação total no mês de agosto, considerando todos os cafés, torrado, não torrado, extratos, óleos, café verde, totalizaram uma situação que trouxe uma queda de volume na casa de 8,8% e trouxe uma receita para as tradings que operam com as exportações de café superior a 14%. Portanto, se vendeu menos café e se faturou mais durante este último mês, comparado ao mesmo período do ano passado. É o que nós vamos mostrar agora. Começo trazendo os números gerais, tanto de volume quanto também de receita das tradings. Veja só que nós temos aqui um volume, como eu disse, menor do que o que foi embarcado em agosto do ano passado, redução de 8,8%, quase 9% de queda, vindo para 3.035.350 sacas, aqui no caso aqui, que é o que pouco mais de 3 milhões de sacas foi o volume exportado no último mês de todos os tipos de café. Já a receita totalizou 478.890 mil dólares, uma alta de 14,8% de acordo com os dados da Secretaria de Comércio Exterior. O café verde é o principal produto exportado dentro aí da situação ou do cenário do café. E o café verde traz também este mesmo cenário, só que com uma receita ainda crescendo um pouco mais. Você vê que o volume cai mais ainda, né? Isso é um fator interessante. O volume cai quase 10%, ficando com 2.874.000 sacas embarcadas no mês passado. Quase 10% de queda. Já a receita chega a 428.270 mil dólares, 15,5% de alta frente ao mesmo mês no ano passado. Aqui fica muito claro, né? Quase todo o café exportado é café verde, né? Em relação tanto a volume quanto também receita, mas uma alta determinante em relação ao café. O café arábica vale mais no mundo, o conilon também, mas principalmente o arábica vale muito mais, e a expectativa, de acordo com todos os analistas que participam aqui conosco quase que diariamente, o Haroldo Bonfá, o Armando Matiello, o Eduardo Carvalhais, é expectativa de alta. Café deve continuar subindo. Já que eu falei que café sobe, vamos saber se Nova York, neste momento, confirma o que eu disse. Nova York tem aquela coisa de subir e descer. Hoje é o caso de tirar preço do café. Você vê que as posições que estavam ali na casa de 2 dólares saem dessa marca, ficando abaixo de 2 dólares a libra-peso. Posição de dezembro, $1,94 mais 45 a libra-peso. Março, $1,97 mais 30. Maio, $1,98 mais
$1,30 por libra peso. E a posição de julho, $1,98 mais 75 centes por $1,98 mais 75 a libra peso, todas elas perdendo no dia de hoje e no caso das posições de julho, maio e março, perdendo o piso de $2 por libra peso nesta quinta-feira. Café robusto agora negociado na Bolsa de Londres, plataforma Life, com queda também no dia de hoje. Posição de novembro, $2.055 a tonelada. Janeiro, $2.021 por tonelada, com queda também. Março, perde 0,30%, $1.973. E maio, vindo com $1.958 a tonelada. Hoje um dia de queda nos mercados futuros do café robusta e também arábica. A seguir, eu falo do fim do vazio sanitário da soja no Paraná e as últimas informações desta edição. E este mês de setembro marca o fim do vazio sanitário em diversos estados. Como eu disse, no estado do Paraná, ele encerra no próximo dia 10. Veja agora com o repórter Mauro Andrade como é que estão os preparativos para a campanha 2021-2022. O estado do Paraná é o primeiro a ter o término do vazio sanitário no dia 10 de setembro próximo. Alguns produtores já vão começar a semeadura e nós estamos na Embrapa Soja para conversar com a doutora Cláudia Godoy, que vai nos falar sobre a estratégia do vazio sanitário. Doutora Cláudia, estamos terminando o período de vazio sanitário. Como é que está a estratégia do vazio sanitário? Bem, essa é uma estratégia que tem funcionado muito bem, né? Então, o vazio, para que ele serve, né? O fungo que causa ferrugem, ele é um fungo que a gente chama de biotrófico. Ele só sobrevive na planta viva, né? Então, o que a gente tenta com o vazio é eliminar o hospedeiro principal da ferrugem asiática, né? Que é a soja, para tentar reduzir a quantidade de esporos, né? Do inóculo do fungo para a safra, né? E o que a gente tem visto na safra nos últimos anos, né? É que a ferrugem ela entra tarde, então ela começa a aparecer lá por final de novembro, dezembro, né? E com isso a gente tem bastante soja já avançada, né? Então o vazio ele serve para atrasar o início da ferrugem asiática, né? O que é uma coisa muito boa para o produtor, né? Então é uma estratégia que funciona para atrasar as primeiras ocorrências da ferrugem asiática na safra. E com isso se reduz o número de aplicações. Sim, com isso, se o produtor fizer o monitoramento, ele pode atrasar essa entrada, né? Mas lembrando que a soja também tem outras doenças, né? Não é só a ferrugem, né? Então ele tem que monitorar também para ver a ocorrência de outras doenças, né? Mas se for somente a ferrugem, se ele fizer o monitoramento, ele consegue atrasar essas primeiras aplicações aí para a ferrugem asiática. Quanto mais atrasada for a semeadura, maior será a possibilidade do aparecimento do fungo da ferrugem asiática na lavoura. Para a ferrugem, você semear mais cedo é uma estratégia de escape. Então, o produtor que semeia cedo, principalmente pensando em fazer um milho safrinha, ele praticamente não vê ferrugem hoje, né? Então, essas duas estratégias, o vazio sanitário, mais a semeadura cedo, com uma cultivar precoce, hoje você elimina a ferrugem da semeadura, né? Mas são duas estratégias que se complementam e são muito boas para se manejar a ferrugem. Ok, doutora Cláudia, obrigado pelas informações. Então, vamos aguardar, dia 10 de setembro agora, já é possível semear a soja. Resta saber se o produtor vai ter chuva suficiente para fazer essa semeadura. E como a doutora Cláudia disse, aqueles que semeiam primeiro têm menos chance de o aparecimento da ferrugem asiática. De Londrina, na Embrapa Soja, Mauro Andrade. Falo agora a respeito de mercado financeiro, de economia. Também comento mais uma vez, né, o acesso a seguro-desemprego nos Estados Unidos foi menor do que a expectativa por lá. Deu uma animada no mercado norte-americano. Aqui no Brasil o dólar vinha caindo e é por isso que eu converso agora com Walter Pulga Jr., que participa conosco.
Pulga, como é que vem o mercado financeiro? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, o mercado financeiro patina ainda com o dólar resistindo a operar abaixo de R$ 5,14. Agora, a queda é de 0,40%, últimos negócios a R$ 5,16 mais 40, se bem que hoje o dólar chegou a operar acima disso, chegou a passar de R$ 5,20. Agora, o que acontece é fácil de entender. Ontem nós tivemos aprovação de imposto de renda na Câmara dos Deputados, logo no início da noite, e foi mantida aquela cota de 20% sobre os dividendos nos lucros das empresas. Ou seja, os dividendos serão cobrados em 20%, mas há uma proposta lá no Congresso de redução para 15%. Portanto, o empresário deve ficar de olho na informação. Há uma conturbação ainda em relação à nova alíquota de imposto de renda, as novas alíquotas, e isso traz alguma insegurança no mercado. Por isso, fique atento à informação. O dólar resiste em ceder, mas é porque há muita turbulência ainda na relação entre o executivo e o legislativo lá em Brasília. O que se espera é que daqui a pouco haja uma acomodação, viu, Fabiano? É com você. Obrigado, Pulga. Uma boa tarde a você. Ele volta comigo, inclusive, na terceira edição do Agricultura BR, às 16 horas. Com essas informações, essa edição fica por aqui. Eu desejo a todos uma excelente tarde, um grande abraço a todos e até mais.